Hoje, dia 29/6, vamos fazer aí nosso fechamento de mercado. Quero trazer aqui as análises da leitura do operacional, começando por essa abertura, né, que a gente vê essa linha pontilhada, como essa também, beleza? Então, vai ser o pregão, tá, de toda essa movimentação, beleza? Então, bora lá, começando aqui como sempre, trazendo aí a leitura pelos 5 minutos. Então, o mercado acabou abrindo sem gap, né? Uma diferença bem pouca ali no overnight, acabou puxando para cima. Desde já o mercado acabou trazendo uma volta, né, em V. Se a gente trabalha aqui, ó, desse topo, e a gente vê essa movimentação de baixa, né? A gente vai ver que o mercado acabou fazendo uma recuperação, porém, no entanto, nós tínhamos também essas outras regiões de preço, tá? E aí, o que aconteceu? Basicamente, o mercado fez essa recuperação em V, a gente percebe que, de fato, ficou pendente, o mercado acaba vindo nessa região de topo, e aí ele acaba sentindo, e aí ele faz um movimento corretivo, tá? Essa primeira correção é bastante interessante, tá? Que a gente trabalha. Se a gente trabalha uma retração aqui, ó, dessa mínima até essa máxima, percebe que o mercado chegou justamente na região de 7.040, tá? Se a gente trabalha FI dentro da nossa regra, né, que seria justamente o mercado estica, vem na região de 7.040. Aqui é uma região que a gente vai olhar para a compra, tá? Então, o mercado acabou trazendo um movimento de alta, né, e cumprindo, de fato, o seu alvo, tá? E o alvo é justamente a região da máxima prévia, né, que ele tinha acabado de deixar, beleza? Então, puxou para cima, fez uma volta em V, tá? Fez essa correção justamente na região de 7.640 e começou um processo, né, de trabalhar aqui, acabou trabalhando topos e fundos ascendentes, ou seja, ele acabou entrando num movimento de deriva, tá? E aqui dentro desse movimento de deriva ficou bem interessante, porque daria para a gente trabalhar de duas formas. A primeira forma seria justamente aqui, ó, desse fundo, né? Se a gente liga desse fundo A para esse fundo B, por exemplo, e a gente trabalha aqui uma ideia de canal e joga lá para esse topo, ou pode ser para esse mesmo topo aqui, ó, tá? Esse topo prévio, percebe que o mercado acaba trabalhando, né, de forma de deriva, tá? De forma de deriva, porém aqui, ó, ele chega na região de 50%, respeita, sobe de novo, faz outro pullback na região de 50%, respeita, e aí ele vai para fora das linhas de extremidade do canal, tá? E aí ele faz outro pullback, mais outro pullback, tá? E aqui ele vai para cima. Dentro desse canal, né, a gente percebe também que se a gente trabalha desse fundo A para esse fundo B, a gente percebe que nós temos aqui também outra linha de canal, beleza? Então a gente percebe que um canal foi formado dentro de outro, só que na parte superior, tá? Então aqui a gente já chega, né, na abertura ali dos futuros, porém a gente tem outra leitura que é justamente a leitura que eu sempre trago, né, que é justamente isso aqui: o mercado fez uma volta em V, né, fez um pullback, tá? Tentou subir, não conseguiu, fez o segundo pullback, tentou subir, conseguiu, fez o terceiro pullback, e aí ele veio de fato até a região da máxima, tanto da máxima do overnight, né, como a máxima desses topinhos do pregão anterior, ou seja, aqui ele acabou se caracterizando também, tá, uma volta em V, beleza? Obviamente que uma volta em V mais complexa, mas trazendo a leitura, ela sempre vai ser a mesma, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui a visão da abertura ali, né, dos futuros, que foi justamente nesse candle, tá? Então perceba que
Antes da abertura dos futuros, nós já tínhamos essa ideia de canal, beleza? Onde o mercado acabou trabalhando aqui para fora, né, do canal, obviamente, para fora da extremidade do canal. E se a gente tira o zoom do gráfico também, a gente vai ver que se a gente trabalha uma fibra dessa máxima para essa mínima, a gente percebe que nós tínhamos ali também uma região de 61, tá? Justamente nessa faixa de preço. E dentro dessa faixa de preço de 61, a gente também percebe que nós temos topos, tá? De pregão dos dias anteriores que o mercado acabou fazendo o preço, beleza? E aí, hoje não foi diferente, tá? Então, nós tivemos ali o primeiro candle, né, do dia, trazendo uma ideia de compra, porém, nessa região nós não poderíamos pensar em compra após, só se fosse após um rompimento, tá? Então, se o mercado rompesse, fizesse um pullback para depois da continuidade, aí sim, nós poderíamos pensar na venda, tá? Por causa dessa região de 61, tá? Então, o que o mercado fez, justamente aqui na abertura? Ele basicamente fez uma indução, porque ele acabou jogando aqui uma barra ignorada, certo? E logo em seguida ele já trouxe para nós um gatilho de PFR, e em seguida, né, do primeiro gatilho de venda, o mercado acabou trazendo mais outro gatilho de venda, tá? E aí o mercado acabou rompendo até mesmo a mínima da abertura dos futuros, tá? Então aqui nós temos já a nossa primeira leitura, que é basicamente a qual, tá? Então olha só, nós temos aqui a mínima da abertura dos futuros, nós temos esse topo. O mercado abriu aqui, puxou para baixo, oscilou para cima, né? E aí ele vem e rompe a mínima. A partir do momento que o mercado rompeu a mínima, a gente já tem a nossa primeira projeção, que é trabalhar dessa máxima para essa mínima e fazer a projeção. O primeiro alvo está aqui e o segundo alvo está aqui. Perceba que o segundo alvo foi justamente a mínima do dia, sem mais, sem menos. Inacreditavelmente, né, o mercado travou nessa região de preço. Essa região de preço, se a gente acaba afastando o gráfico, né, colocando aqui pelo gráfico de 15 minutos, para a gente ter uma visão mais clara, olha só. Se a gente trabalha a fibra, né, numa retração dessa massa, essa mínima, até a máxima do dia lá, perceba que o mercado chegou justamente na região de 7.040, conforme eu já tinha comentado no início, né? Então, nós tínhamos aqui nessa região de mínima de hoje o segundo alvo do espelhamento de volta em A, que é a recuperação, tá? Nós temos o segundo alvo, nós temos a região de 7.040, após o mercado vir esticado. Por que esticado? Porque o mercado acabou não trazendo pullback nenhum, o mercado simplesmente caiu reto, tá? E se a gente tira o zoom do gráfico também, a gente percebe que a mínima de hoje foi justamente uma faixa de preço que é de suporte, tá? Onde a gente já tem, pelo histórico gráfico, né, onde o mercado está respeitando esse nível, né, essa faixa de preço aí, tá? Então, o que que o mercado fez? Ele acabou trazendo um gatilhozinho aqui de candle PFR, né? Esse candle acabou trabalhando num momento negativo, virou para positivo, fechou forte, tá? Então, aqui ele se caracterizou também um movimento, né, de reversão. A partir do momento que esse preço ele acabou trazendo esse movimento forte de alta, ele acabou sentindo a retração, tá, de todo esse movimento de baixo. Então, se a gente trabalha aqui a retração dessa máxima até a mínima do dia, olha só, perceba que o mercado acabou chegando a travar na região de 61, tá? Ele acabou sentindo, mas em seguida ele trouxe aqui, isso aqui vai ser bem top, tá? Ele trouxe o quê? Um movimento forte de alta, certo? E aí ele fez um pullback e olha só, esse candle é um candle de força, em seguida uma rejeição, que é justamente esse candle, tá? Então aqui ele trouxe uma ideia de um micro pivô, tá? E aí o alvo, obviamente, do mercado seria de fato concluir, beleza? A
todo o movimento de baixa. Show? Então a gente percebe também que após o mercado chegar nessa região da máxima do dia, a gente vê aqui ó, um forte alinhamento de médias, tá? Principalmente as médias curtas. O mercado acaba rompendo essa região de máximo do dia e faz um pullback bem raso, né? Ele acaba fazendo ali, ó, deixando um padrão aqui de dois candles negativo, logo em seguida também um padrão de candle de dois candles negativo, ou seja, um pullback bem raso. Porém, quando o mercado fez esse movimento e acabou rompendo a região da máxima do dia, a gente poderia projetar, tá? Dessa mínima aqui, ó, para essa máxima, projetar o primeiro alvo. No entanto, né, a gente vê que o mercado acaba que não foi, porém é um alvo que está pendente de ser testado, tá? Então, eu vou acabar deixando até essa marcação aqui para o dia seguinte, beleza? Então, depois disso, né, no final da tarde, o mercado acabou chegando justamente na linha de extremidade de canal, beleza? Justamente o primeiro canal que a gente acabou vendo no início do pregão, o mercado chegou a travar, beleza? Então, hoje foi um movimento aí bem interessante, fácil de identificar, inclusive, tá? Então, vou acabar destacando aqui os gatilhos. Primeiro candle gatilho na ponta vendedora, tá? Esse daqui, ó. Depois nós tivemos o segundo, né? Ou seja, então nós tivemos dois candles gatilhos, né? O primeiro foi justamente esse, e o segundo foi no rompimento, tá? No rompimento desse segundo candle, tá? Então a gente percebe que o mercado acabou fechando meio forte para baixo, beleza? Na ponta compradora nós tivemos aí este candle, né? Candle PFR da mínima do dia. Depois nós tivemos esse candle também na ponta compradora. Esse candle já sendo um pullback de médias, tá? Nós tivemos aqui também ó, esse candle, a troca de polaridade, né, ancorado com a média de 9 ali também, beleza? Logo em seguida, né, aqui já ficou um pouco mais complicado, porque via price action, a gente teria que esperar o rompimento dessa linha de canal de extremidade, né, para depois tentar pegar um pullback. E não foi isso que o mercado fez, tá? Não foi isso que o mercado fez, ele até fez um candlezinho negativo aqui, ó, que foi esse candle aqui, beleza? No entanto, né, não tinha rompido ainda essa linha de extremidade de canal, beleza? Então nós tivemos aí, ó, duas oportunidades na venda, nós tivemos dois, três, quatro gatilhos na ponta compradora, tá? Então hoje foi um dia bem interessante, o mercado caiu forte ali logo no início do dia e depois veio na recuperação com um texto bem interessante nessa região de fundo, beleza? Então esse é o fechamento do dia 29/6.